Olá, sejam bem-vindos ao The Light Carrier. Eu sou a Anabela Araújo. Hoje passei por cá porque hoje de manhã ouvi o meu filho trautear uma música que ele gosta de ouvir. Eu, por acaso, não sou muito fã, mas porque logo de manhã é um bocado barulhento, mas hoje prestei alguma atenção ao refrão, uma parte dos versos que fazem parte do refrão da música. Então a música diz: eu sou à prova de bala, eu sou à prova de tudo. E isso fez-me pensar, de alguma forma, na nossa vida e nas perturbações, nas tribulações que vamos passando no nosso dia-a-dia e que, à medida que vamos amadurecendo, se vão tornando quase que uma muralha. Essas situações vão criando uma muralha à nossa volta e parece que, olhando para trás, nós percebemos o quanto somos fortes hoje em relação ao passado, em relação aos nossos tempos de juventude, ou em relação a 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 1 ano atrás. Todas as situações que, como seres humanos, temos vivido nos últimos tempos e ao longo de toda a nossa vida, mas em especial nos últimos anos, tem sido realmente para nos fortificarmos e para nos tornarmos seres humanos melhores e ao mesmo tempo mais fortes e menos, digamos, se calhar menos vulneráveis às energias mais densas que tantas vezes tentam perturbar o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. Uma outra música mais tarde, ao longo do dia, também em inglês, veio fazer um clique, se calhar porque de alguma forma eu tinha que trazer essa mensagem hoje aqui. E essa música em inglês diz qualquer coisa do género: eu continuo a ouvir vozes na minha cabeça que dizem que eu não sou capaz, que não sou suficiente. É uma música muito conhecida, claro que traduzida ninguém chega lá, mas eu fiquei a pensar nisso também. Nós até, dentro daquilo que nos rodeia, temos mensagens que podemos trazer para a nossa realidade e adaptar-nos àquilo que vamos vivendo no nosso dia-a-dia. E a verdade é que ao longo do nosso dia nós também vamos ouvindo essas vozes na nossa cabeça que tantas vezes nos dizem que não somos capazes de fazermos certas coisas. No entanto, aquilo que nos separa do sucesso, de levarmos a nossa vida de uma forma mais tranquila e sossegada, será talvez mesmo a capacidade que temos de calar essas vozes que tantas vezes parecem encher o nosso cérebro. E o engraçado é que elas enchem de coisas que não são minimamente boas, na maior parte das vezes. São sempre pensamentos de autossabotagem, são sempre dúvidas que nos preocupam, medos que nos paralisam. E isto tudo porque vivemos num mundo ainda em que a realidade é dupla, em que existe bem e mal e em que muitas batalhas se estão neste momento a travar em termos energéticos entre essas duas potências tão grandes. Se olharmos ao nosso redor, nós podemos constatar que diariamente existem lutas a serem travadas entre o bem e o mal. E muitas das vezes esquecemos-nos que nós, como seres habitantes deste planeta e em tão grande número, com as nossas vibrações, somos capazes de fazer aumentar ou diminuir a quantidade de luz no nosso planeta. E hoje, ao assistir às notícias do terremoto que houve, também me surgiu na mente o quanto já li sobre o facto de o ser humano, com as suas vibrações mais densas, ser capaz de também irradiar energia que depois perturba o próprio equilíbrio do planeta Terra. E muitas das vezes as explosões vulcânicas e os terremotos, os tsunamis, que têm sim a sua manifestação física na nossa Terra, no nosso planeta, têm muitas vezes uma origem energética mais profunda. E se nós formos de facto a analisar, nós sendo parte do todo, fazendo parte deste todo que é esta conjugação de seres vivos que habitam este planeta e a própria Terra, que é um ser, que é o maior ser vivo ao qual estamos ligados, se calhar até faz algum sentido, porque a verdade é que
quando tudo vibra no bem, parece que tudo flui de maneira mais suave, com mais abundância e com menos tristeza e desgraça. Aquilo que eu hoje resolvi aqui trazer foi essa reflexão sobre: será que o facto de nós sermos à prova de bala, à prova de tudo, faz com que nós nos tornemos insensíveis? Ou será que o facto de nós estarmos constantemente a ouvir na nossa cabeça os pensamentos que nos foram incutidos desde criança por toda uma sociedade que vibra muito ainda na competição, pensamentos de que não somos capazes, de que não temos a capacidade de chegar mais além, se foram esses os pensamentos que nos tornaram à prova de bala, à prova de tudo, ao ponto de talvez até nos tornarmos demasiado insensíveis para toda a realidade que nos cerca? Hoje em dia, será que somos mais humanos ou será que somos mais mecânicos? Será que olhamos para o outro ser humano e sentimos, permitimos-nos sentir a dor ou a alegria ou o desconforto daquela pessoa ou a felicidade daquela pessoa? Será que nós nos permitimos entrar num lugar de empatia e conseguimos pôr-nos no lugar do outro? Ou será que nos tornamos tão à prova de bala que tudo se tornou sem sentido e vivemos como se fôssemos zombies, como se tivéssemos que trabalhar, construir, ostentar, mas nunca ser ou sentir? Deixou-me a pensar essa música hoje de manhã, depois a outra também, e às vezes são as mensagens que o universo nos traz, e eu sinto que como humanidade já passámos por situações muito graves e nos últimos 3 anos fomos postos muito à prova. Foi o Covid, foi o confinamento, foi o afastamento das pessoas que nós amamos, foi o isolamento, foi o medo, foi tanta coisa difícil, e nos momentos difíceis nós conseguimos ser excepcionais. Porquê é que quando estamos melhor nos tornamos tão desumanos, tão desligados uns dos outros? Porquê é que só no sofrimento é que conseguimos evoluir? É que por esse andar de ideias, provavelmente a seguir a uma pandemia pode ter uma outra coisa qualquer, porque o ser humano tem que evoluir, de facto, para um caminho de maior evolução, de maior luz, de maior empatia com o próximo, de maior caridade, compaixão, amor incondicional. E se isso implicar que temos que o fazer a partir de um lugar de sofrimento, se calhar, digo eu, aqueles que energeticamente estão acima de nós vão tratar-nos como crianças birrentas e vão fazer-nos a vontade, não é? E dar-nos aquilo que realmente nós estamos a procurar, que é evoluir pelo sofrimento e não evoluir pelo amor. Não sei, hoje achei que faria sentido pensarmos sobre o assunto. Se calhar não temos assim tanto tempo como humanidade para evoluirmos e para mostrarmos a nós próprios e àqueles que estão acima de nós e de alguma forma equilibrar as coisas por aqui. Se calhar está na hora de lhes mostrarmos que somos capazes de evoluir sem ser pelo sofrimento e sermos mais autênticos, mais humanos, menos aquisiadores e mais amorosos, talvez, uns com os outros, mais humanos na verdadeira acessão da palavra. Porque aquilo que nos distingue das outras espécies será o facto de termos uma consciência que nos permite saber a diferença entre o bem e o mal. Então, como sabemos distinguir uma coisa da outra, talvez esteja na hora de despertarmos realmente para quem verdadeiramente somos e sermos mais humanos uns com os outros. Espero que, de alguma forma, estes pensamentos vos façam refletir um pouco. A ideia é sempre essa, é deixar reflexões que vos façam olhar para dentro
que vos façam crescer de dentro para fora, porque esse é o verdadeiro crescimento. Nada cresce de fora para dentro, tudo é interno. Por isso, que estes pensamentos, que estas reflexões, que estas questões que aqui vos deixo hoje vos façam pensar e façam com que a vossa parte mais humana, mais caridosa, mais compassiva, mais empática venha ao de cima e sejamos realmente irmãos uns dos outros, fazendo parte deste todo que é este planeta, do qual não podemos sair, porque é a nossa casa, e onde todos deveríamos conseguir viver em humanidade. Espero encontrar-vos dentro em breve. Até lá, fiquem bem, sejam felizes e procurem a vossa própria humanidade.